muito bem-vindos. Quem não me conhece, eu sou Edu Franco, eu sou biólogo, guia de turismo e também faço parte da equipe do eBird Brasil, principalmente aqui para a região Sudeste. É um prazer tê-los aqui conosco hoje, numa semana muito especial, que é a semana de Big Day de outubro. E a gente preparou esse momento para a gente poder conversar sobre o Big Day, conversar um pouco dos planos do eBird Brasil, né, a partir de novos arranjos da equipe que a gente está tendo, e também de tentar movimentar mais os eventos, né, como os dois Big Day, ao longo do ano, aí, além de outros eventos que estão por vir também dentro do Brasil, da gente tentar fazer cada vez mais atividades organizadas, como a gente já tem em alguns lugares. Então, a ideia é tentar passar o mais breve possível uma ideia do que é o evento, algumas possibilidades de participação, algumas questões de regulamento do evento, né? E algumas dicas também, aí, sugestões que a gente vai compartilhar com vocês ao longo da noite. Também, principalmente, a gente quer muito deixar um período aí de bate-papo para responder um pouco de dúvidas de vocês também em relação à apresentação, em relação ao eBird e ao evento em si. Então, vamos lá. A ideia é a gente passar por essas etapas hoje, né? Falar um pouco do objetivo do evento, o histórico do Big Day no Brasil, como participar, questões de times e grupos que geralmente gera muita dúvida, então a gente quer sanar essas dúvidas hoje de uma vez por todas. Então a gente vai ter a oportunidade de conversar mais sobre isso, conversar, entre aspas, pessoalmente, né, respondendo as dúvidas, falar um pouco sobre os protocolos de listas e encerrar com o código de ética. E aí, no final, a gente abre aí o microfone para as pessoas que quiserem ir trocando uma ideia e colocar as dúvidas também. O chat está por aí. Quem quiser já colocar algumas perguntas no chat também, a gente podendo interromper e responder, a gente pode fazer alguma coisa também. João Lorena, pessoal do eBird que está aí, Glauco, estou vendo que está por aí também, quiser pegar o microfone aí, ele abrir o microfone e fazer algum complemento na apresentação também, fiquem à vontade, tá joia? Então vamos lá para a gente não atrasar muito. Primeiro, o objetivo do Big Day, né? Dos Big Day, na verdade. Né? O Big Day é um evento que começou em 2015, é organizado pelo Laboratório de Odontologia de Cornell, da Universidade de Cornell, e é um evento que movimenta o mundo inteiro, né? Todos os observadores do mundo inteiro, para alguns objetivos, entre eles celebrar, por meio das aves, a biodiversidade global. Então, o Big Day, antes de mais nada, ele é uma grande celebração. Né? Então, o evento ele objetiva observar o maior número de aves possíveis em um único dia em todo o globo, assim como reunir observadores de todo o planeta em um evento único. Então, é um evento realmente com um alcance incrível, né? Os números mostram isso, e a gente vai mostrar os números aqui no Brasil. E, obviamente, né, Cornell é uma universidade, eBird, Merlin, os eventos são sediados dentro da academia, e, obviamente, também, por que não, e também, né, por último, mas não menos importante, promover a ciência, a conservação da biodiversidade da alva e fauna global. Né? A gente acredita que, por meio do Big Day, a gente divulga a nossa biodiversidade, chama atenção para a nossa biodiversidade, chama atenção de imprensa, né? A gente estoura um pouco a nossa bolha com o evento e, ao mesmo tempo, faz as pessoas se interessarem cada vez mais pela natureza, novamente por meio da avifauna. Bom, um pouco do Big Day no Brasil, né? O histórico da participação do Brasil. Os nossos recordes de espécie, né? A gente tem 1.246 espécies, foi o máximo que a gente conseguiu até hoje, que foi exatamente nos 2 últimos anos, a gente bateu exatamente esse mesmo número. Então, a gente já abre a apresentação de hoje com uma meta, né, com um desafio de tentar chegar pela primeira vez às 1.300 espécies. Eu acredito, sim, com muita força, muita esperança, a gente tem potencial para isso, a gente tem público, a gente tem passarinho, né, para chegar nesse número de 1.300 espécies. Eu acho que a gente não precisa se esforçar muito para avançar nesse número. Né? O histórico vai mostrar como que a gente avançou muito, mas eu acho totalmente possível, assim como também a quebra de recorde de listas submetidas, tentar chegar nas 5.000 listas submetidas, aí seria um número muito legal também, 5.000 listas e 1.300 espécies. E aí, sinceramente, eu não fico preocupado muito com posição de ranking, né? A gente sabe que, por exemplo, em listas é quase impossível, quase não, é impossível a gente chegar
perto de um Estados Unidos, por exemplo, né, que tem um público absurdamente maior do que qualquer outro lugar do planeta. Mas eu acho que a gente tem que preocupar com as nossas metas, né? Eu acho que as nossas metas são interessantes a gente analisar, continuar a evolução de crescimento da nossa participação e desafiar nós mesmos, né? Desafiar os nossos recordes e tentar bater isso. E é notável o aumento do engajamento e da participação do público brasileiro no evento. E a gente mostra isso com os dois gráficos. Principalmente esse gráfico que eu gosto muito, que é o gráfico de listas submetidas. Então, a gente observa que, principalmente ali no ano de pandemia, que foi 2020 para frente, a gente teve um salto enorme, mas o salto de 2024 para 2025 é muito grande, talvez o maior. 22 para 23 e 24 para 25 foram os grandes saltos, né? A gente consegue observar muito bem isso, né? Esse salto aqui e esse salto aqui, eu acho que a gente tem potencial para dar um pulão aqui para 5 mil listas postadas, e a quantidade de listas postadas mostra também a quantidade de pessoas participando, o engajamento de pessoas, e também as pessoas entendendo os protocolos de listas. Né, a gente vai passar isso aqui daqui um pouquinho, mas né, pessoas que estavam acostumadas a fazer uma lista para o dia inteiro, por exemplo, ou então grandes listas, uma lista para amanhã, uma lista de tarde, estão entendendo os protocolos de mais listas, e a gente tem um potencial para bater esse recorde esse ano também. Vamos ver se a gente consegue, fica o desafio. Em espécies, a gente, sem muito esforço, né, mesmo a gente lá no começo postando bastante, poucas listas comparado com o que a gente consegue hoje, né, há 10 anos atrás, a gente sempre ficou ali próximo de 1.000 espécies. Passa um pouquinho, às vezes fica um pouquinho para baixo, mas sempre ali, né, bem próximo da linha das 1.000 espécies, né, a maioria das vezes passando dessa linha. Então, eu acredito mesmo, né, reforço essa confiança de que a gente tem potencial para chegar ali nas 1.300 espécies, ainda mais no evento de outubro, né, que é um evento que a gente tem um potencial ainda maior, porque a gente tem bastante espécie migratória, principalmente aqui na parte central do país e na parte do sul do país também. Muita coisa descendo ali também para o sul da Amazônia. Então, acho que a gente tem potencial mesmo para a gente bater esses recordes, e vamos se empenhar e vamos torcer para que a gente consiga. Bom, como participar do evento, né? Eu acho que aqui talvez seja a parte mais simples, né, de entender, porque a maioria das pessoas que se atentam para o Global Big Day, para o October Big Day, já tem suas contas no eBuddy, mas o primeiro passo é, obviamente, instalar o aplicativo, criar uma conta ou logar na sua conta, caso ela já seja pré-existente, caso você já tenha e já use o eBuddy. No dia 11, que vai ser no próximo sábado, a partir do primeiro segundo do dia 11 até o último segundo do dia 11, durante as 24 horas, todas as listas postadas, todas as aves observadas, todas as aves escutadas podem ser depositadas dentro do aplicativo e podem ser compartilhadas no perfil nos seus perfis do site do eBuddy, e vão entrar no ranking e no regulamento. Né, se não me engano, me confirme isso, por favor, acho que a gente tem até 4 dias pós-evento para postar as listas, para sair no resultado oficial. Logicamente, listas que são postadas depois, elas vão aparecer na página do evento, mas o resultado oficial, geralmente, eles lançam ali após alguns dias, se não me falha a memória, 3 ou 4 dias após o encerramento do evento, no dia 11. Então, acho que vai ser ali por volta de segunda, terça-feira, eu acho que é na terça-feira, se não me engano. E você pode acompanhar os rankings, né, ao vivo em duas hot pages dentro do site do eBuddy, que é o próprio October Big Day, né, que é esse link aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Que é o October Big Day. Então, aqui ele já tem a data, né? Ele aqui está zerado, ó, está completamente zerado, porque ele vai começar a receber as listas a partir de sábado, a partir do primeiro minuto de sábado. Então, se você ficar deixando isso aqui aberto, né, e atualizando, você vai vendo ali as listas sendo subidas e o ranking sendo construído, né? Então, é legal já deixar isso salvo aí para quem quiser acompanhar em tempo real, ficar na torcida pelo nosso país, pelo nosso desempenho. E também tem esse aqui, que eu acho que pouca gente conhece, que eu acho muito legal esse mapa aqui, que é o mapa em real time, ao vivo, das listas sendo postadas. Então, por exemplo, hoje, vocês estão vendo a página, né? Então já veio aí.
Hoje, por exemplo, foram postadas 41.000 listas e 400. Então, tá vendo que vai pingando amarelinho aqui? Isso são listas sendo postadas exatamente agora. Então, todas essas bolinhas brancas foram as listas postadas durante o dia. Isso aqui é muito, muito legal mesmo. As listas podem ser enviadas até dia 14 de outubro, terça-feira. Então, era isso mesmo. Obrigado, Lorena. Vi aí no chat. Esse mapa é muito legal. Só que aí, no sábado, você vai ver isso passar de 100.000 listas aí, fácil, fácil, fácil. Né? Então, a média sobe muito nesse mapa. Eu acho esse mapa bem legal de acompanhar. É um mapa de calor mesmo, de onde as listas estão sendo postadas. E aí, só olhar aqui os Estados Unidos é cruel comparar com o resto do mundo, né? Mas a Europa é muito forte também. Mas o Brasil, principalmente aqui região sul e sudeste, a gente também tem feito bonito aí, tenho certeza que no sábado a gente vai ampliar mais ainda e vai deixar nosso país bem branquinho aqui. Logicamente, norte aqui, né, os municípios são gigantescos, então marca-se principalmente ali né, nas sedes, etc. Então a gente nunca vai fechar muito o mapinha ali no norte, né, porque a Amazônia é um mar verde, mas logicamente a gente consegue preencher bem isso aqui. Eu acho que sábado a gente vai fazer bem bonito e vai ser bem legal acompanhar isso aqui. Bom, deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, tem essas duas formas de acompanhar tanto os seus números quanto os números do mundo inteiro também. Bom, isso aqui talvez seja a parte que tem gerado mais dúvida ao longo do tempo e que tem gerado algumas confusões. E a partir desse ano, né, já em maio, a gente compartilhou muita informação, tanto no Instagram quanto no site, né, na plataforma do eBird, principalmente na plataforma eBird Brasil. E esse ano a gente está debulhando ainda mais e divulgando ainda mais a um alcance ainda maior em relação às dúvidas de times e grupos. Então, são coisas diferentes. O que é um time? Um time é um grupo de pessoas, é uma equipe que vai sair no dia do Global Big Day e vai passarinhar o tempo inteiro juntos. Né? Então, vamos supor, vai pegar aqui ó, as três pessoas que estão aqui do meu lado. Aqui, ó. Tem o João e tem o Glauco. Vamos supor que eu, o João e o Glauco vamos ficar o dia inteiro juntos, passarinhando juntos, e esse é o nosso time. Né? Você pode nomear seu time, você pode fazer um monte de coisa, mas você não precisa criar uma conta de time. Não existe a necessidade de criar uma conta de time. Né? As listas postadas já são as listas desse time, porque você vai postar uma lista única. Nós vamos falar mais específico disso aqui. Agora, o grupo, esse sim é uma conta que você vai criar dentro da plataforma do eBird, que tem o objetivo de agregar informações em um único perfil. Né? Então, são coisas diferentes. O time é aquela equipe que está passarinhando junto durante o dia, durante o Big Day, e o grupo é uma conta criada dentro da plataforma que vai agregar informações dentro desse perfil para atender aí necessidades de COAs, de parques, de unidade de conservação, de pousadas, de reservas particulares, enfim, né, pessoas que querem ter ali em um único perfil todas as listas, todos os birders, todas as pessoas que têm participado ali naquele território ou naquele grupo de pessoas que vão ser formados esses grupos, entendeu? Então, isso é bem legal, é uma ferramenta que tem sido utilizada cada vez mais no mundo inteiro, não só no Brasil, gera muita dúvida e tem regras específicas que devem ser observadas e que devem ser respeitadas, tá joia? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, se tem alguma coisa que a gente já pode responder. Sim, ela entra automaticamente na página do evento. Pessoal, se vocês quiserem já ir respondendo também, né, a Lorena e João aí no chat também, até para a gente não interromper se precisar, mas se de repente ficar alguma coisa e vocês quiserem abrir o microfone, só dá um toque também, porque eu não consigo ver muito bem aqui as duas telas, tá joia? Então eu vou deixar o pessoal no chat respondendo, qualquer coisa a gente abre o microfone. Então vamos às regras específicas sobre esses dois grupos, sobre essas duas questões, de times e de grupos, tá? Então, primeiramente, o time, né? Como eu disse, pessoas que estão observando aves juntas na mesma localidade, naquele mesmo evento, naquele mesmo Big Day. E a regra principal é que todas as pessoas devem ver ou ouvir pelo menos 80% do total da lista. Então, por exemplo, né, estou eu, o time, e eu, o João e o Glauco. Uma pessoa só vai fazer uma lista, não precisa dos três fazer essa lista, então vai ter um líder desse time. Esse líder vai fazer a lista. Ao final, ele compartilha com os dois,
tá joia? Mas é importante que as espécies que estejam ali, pelo menos 80%, os três, ou todas as pessoas que estiverem passarinho juntas, vejam ou escutem aquele grupo de espécies. Né? Então, a gente deixa uma margem de pelo menos 20%, de pelo menos metade do grupo não escutou. Por que essa regra é importante? Porque pode acontecer, e acontece às vezes, por exemplo, vamos chegar nós três em um parque. Aí eu vou mandar o João para uma trilha, vou mandar o Galco para outra trilha e eu fico em outra. Então, 3 trilhas, a gente faz essas 3 trilhas e depois a gente cria uma lista única. Não pode, tá? Porque isso é injusto. Não faz sentido, né? Por exemplo, eu juntar listas, 3 listas diferentes de aves que os três não compartilharam as observações, os registros, e fazer isso uma super lista junta. Né? Isso é desleal com as pessoas que estão passarinhando sozinhas, por exemplo. Né? Então, por isso que existe essa regra. Então, obviamente, mesmo você estando junto, às vezes uma pessoa tem um ouvido um pouquinho mais sensível do que o outro, está mais habituado àquela área, vai escutar um passarinho, o bicho cantou uma vez e não vai cantar de novo. Então, às vezes, os outros dois não escutaram. Pode acontecer, e isso é normal de acontecer, mas não é normal de acontecer durante o dia inteiro com todas as aves. Né? Então, isso é importante atentar a essa regra para que a gente não crie super listas que a revisão vai ver que são listas praticamente impossíveis de uma pessoa fazer um dia só, e essa lista com certeza vai passar pelo filtro da revisão, né? Com certeza não, mas existe uma grande chance de passar pelo filtro da revisão, e ela vai ser questionada com os autores para poder explicar como que aquela lista foi feita, né? Então, em poucas horas, né, você tem uma lista com 200 e tantas espécies, realmente é quase inviável de um grupo, de um time conseguir isso, dependendo do local e dependendo do tempo de lista. Né? Então, isso é importante ser observado. Então, esse é o time, tá joia? E para esse time, você não precisa criar uma conta específica, porque as listas já estão sendo compartilhadas entre aquelas pessoas que estão ali fazendo o Big Day naquele evento. O grupo, porém, ele é um perfil criado, pode ser um perfil, como eu disse, de um COA, de um parque, de uma reserva particular, de um vem passarinhar, né, de um grupo de vem passarinhar, enfim, grupos de pessoas que querem agregar listas de localidades diferentes, de pessoas diferentes, de passarinhadas diferentes em um único local para visualizar melhor esses dados, tá? Então, de novo, isso tem sido cada vez mais comum, isso está no radar da coordenação do IBIRD, tanto o IBIRD Brasil quanto o IBIRD lá em Cornell. Então, a gente acredita que, ao longo do tempo, a gente vai ter ferramentas específicas para esses perfis, inclusive rankings específicos para esses perfis, inclusive no próprio Brasil, para esse ano, já começou em maio, e a gente vai reforçar agora. Existe um formulário, vou pedir aí para o João ou para a Lorena colocar esse formulário, também o link do formulário, no chat, onde que você vai poder enviar o link da sua conta e os resultados do Global Big Day desses perfis de grupos vão ser tratados de uma maneira especial e, de repente, a gente vai apresentar um ranking também com os resultados desses grupos, né, para ser um ranking específico de time. Por quê? Porque não faz sentido esse grupo estar no ranking de birds individuais. Porque, por exemplo, né, eu vou citar mais à frente, vamos supor, nós estamos fazendo o grupo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. A gente já tem quase 100 pessoas participando, 100 pessoas que vão estar espalhadas em dezenas de municípios. Dezenas. Essas pessoas vão estar passarinhando e vão mandar a lista para esse perfil de grupo. Essa lista vai ser gigantesca, em vários municípios fazendo ao mesmo tempo. É muito injusto com uma pessoa, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo sozinho o meu IBIRD, estou me dedicando ao meu Big Day, e eu estou me dedicando para caramba durante as 24 horas, eu nunca vou conseguir vencer um grupo com dezenas, às vezes centenas de pessoas. Né? Então, isso é inviável, não existe uma competição justa nisso aí. Então, existe uma regra, que é a principal regra dos perfis de grupo, que esse perfil deve ter os seus dados escondidos dos rankings dos top 100, tanto de listas quanto de espécies. E aí é muito simples fazer isso. Você vai aqui no seu perfil de grupo, deixa eu abrir aqui. Você vai aqui no seu perfil de grupo, né? Vai estar aqui o seu
Vamos supor, né? Deixa eu abrir aqui o nosso grupo aqui, ó. Vai ficar até mais fácil. Então, esse aqui, ó, esse aqui é o perfil que a gente criou do nosso grupo, que é o iBird Grande BH, que é o grupo que a gente criou para acumular as listas aqui da nossa região. Serão 50 municípios que podem participar. Está zerado porque a gente acabou de criar. Então, você vai vir aqui, ó, em ferramentas, aqui no bonequinho aqui em cima, preferências. Vocês estão conseguindo ver o mouse, né? Dá para ver onde que eu estou tocando, né? Clique em preferências. Você vai descer aqui, ó, privacidade de dados e vai clicar aqui, ó, ocultar os dados do top 100. Isso aqui é a regra básica para perfis de grupos, tá? Então a gente precisa ocultar isso aqui. Porque não faz, de novo, sentido que um perfil de grupo esteja no mesmo ranking de perfis individuais. Né? Isso é uma competição injusta, porque como que uma pessoa sozinha vai competir contra dezenas ou às vezes centenas de pessoas? Então isso aqui é a regra principal para os perfis de grupo. E esse ano, né, a gente já está mais atento a isso, a gente está, né, vai fazer valer essa regra. Então, por isso que a gente está colocando em vários e-mails, em várias postagens, Instagram, na plataforma. Aqui na live estamos reforçando isso, que é muito importante observar essa regra. Né? Os perfis que aparecerem no ranking vão ser comunicados, receber os e-mails pedindo para ocultar esses dados para a gente fazer uma competição mais justa aí no nosso país e aí no globo também. Joia, pessoal? Então, isso aqui é importante, é a principal regra para o Big Day, tanto o Global quanto o October Big Day. Tá joia? Então, vamos Oi, observar Tu. isso. Oi, por favor, Lorena. Eu só ia adicionar que também o João colocou no chat que por conta disso de, né, não ter um ranking dos grupos, a gente vai estar compilando por um formulário para conseguir divulgar o trabalho dos grupos, né? Sem precisar Perfeito. contra as regras. Então a gente vai ter, né? Isso já foi feito em maio ou a gente vai estrear agora, Lorena? Vai começar agora, a Começar agora. tentativa. Então vai ser legal, pessoal, porque aí a gente vai ter um ranking nacional dos grupos. Então a gente vai poder aí sim ter uma competição justa, né? Que grupo compete com grupo e birder individual compete com e-birder individual. Né? Então isso vai ser bem legal. Então vamos se atentar a essa regra, vamos fazer um Global Big Day, um October Big Day bem justo, bem bonito, batendo nossas metas, batendo nossos recordes, e também a gente ganhou essa oportunidade, né? Logicamente, isso vai ser divulgado tanto no Instagram, vai ser divulgado na plataforma, nós vamos ter posts específicos falando dos resultados finais a partir já de terça-feira que vem. Então, vamos ficar atento a essas regras, porque isso vai ser bem importante para a gente poder ter um evento bem bonito, tá joia? E aí, estava aqui, né? Eu mostrei ao vivo, mas aí você vem aqui, né? Clica preferências e exclui aqui os dados dos dados top 100. E uma coisa muito, muito importante, eu não posso, de maneira nenhuma, estar com o perfil do meu grupo logado no meu app e fazer uma lista direto do perfil do grupo. Não pode também. Né? São as duas regras principais. Eu não posso fazer uma lista direto do perfil e não posso deixar esse perfil aparecendo no top 100. Então, eu não posso, por exemplo, aqui logar no meu eBird, na conta do iBird, né, que é a conta do nosso grupo, e fazer a lista, não. São pessoas individuais que vão fazer as suas listas e compartilhar. Como que ela faz isso? Então, ela fez a lista, vai colocar aqui a quantidade de observadores. Se você estiver observando sozinho, você vai precisar adicionar mais uma pessoa e vai abrir aqui a opção, ó, compartilhar. Então, aqui, por exemplo, deixa eu abrir aqui no meu celular, ó, para mostrar para vocês. Vazou. Cadê o meu eBird? Vocês estão vendo aí tudo, né? Então, aqui, ó, vou abrir o eBird. Vamos simular uma lista rapidinho aqui. Já vou parar ela. Então, você vai aqui, ó. Tá vendo? Porque aqui, ó, como é uma pessoa, como é que eu vou compartilhar com outra pessoa se tem só uma pessoa? Não faz sentido. Na hora que eu clico aqui mais uma, ele já aparece a opção, tá vendo? Ó? Então, se eu deixar só uma, ele não deixa. Clico em uma, aparece a opção
Antes de eu postar a lista, eu venho aqui, coloco o nome do perfil, no caso é o iBirdBH, dou OK, já reconheceu o perfil, e aí já vai ser compilhado, ó, vai ser compartilhado com o eBird, com o perfil do meu time. Ah, Edu, não compartilhei na hora, perdi a chance? Não. Você pode ir na lista lá na plataforma depois no site, né? Você pode vir aqui no site depois. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Você pode vir aqui no site, deixa eu pegar uma lista minha aqui rapidinho. Pega uma lista sua aqui, você vem aqui, ó, compartilhar. E aqui a opção, ó, compartilhar. Você vai aqui adicionar o iBird BH. Ops. O iBird BH. Ele já vai reconhecer e você vai aqui clicar, compartilhar essa lista. E aí, se você for compartilhar com mais pessoas, por exemplo, eu vou participar de 2 times, o meu e da BBE, da Brasil Birding Expert. Então, eu vou colocar aqui, vamos supor que é BBE. Aí eu posso compartilhar com esses 2 times, inclusive, assim como as pessoas, se eu estiver participando com mais pessoas, com as outras pessoas dos perfis também. Quando você compartilha uma vez, ele já fica automático. Olha só, já está aqui o iBird Grande BH, tá vendo? Então, às vezes, se você já compartilhou uma vez, você não precisa nem clicar de novo, só clicar aqui uma vez, ele já vai clicar, é sempre separar por vírgula, você vai compartilhar depois também. Você tem até terça-feira para compartilhar todos os seus dados com seus times e com as outras pessoas que estiverem participando com vocês. Tá joia? Então, isso é muito importante, tá, pessoal? Vamos ficar bem atento a essas regras aí para a gente poder fazer um evento bem legal e bem justo também. E aí, para quem estiver assistindo, que aí fazer um jabazinho também, que ainda não está sabendo do nosso time iBird, então se você vai passarinhar na região metropolitana, acesse o iBird BH no Instagram, pesquisa lá, tem um formulário para vocês se inscreverem, para vocês participarem, assim também como um formulário para fazer o mapa do Brasil, que a Lorena vai apresentar aqui no finalzinho para vocês também, o nosso mapa. E aí, protocolos de listas, aqui importante também, principalmente para quem está fazendo o primeiro Global Big Day, primeiro Big Day de outubro, e para quem está chegando no eBird agora também. Tem 4 opções principais para você fazer listas. Tem outras mais específicas, vamos dizer, um eBird mais avançado, mas pro observador de aves médio, vamos dizer assim, para a maioria absoluta, são 4 opções de protocolos de listas disponíveis. Vamos passar aqui uma por uma para a gente entender bem. Primeiro é o protocolo que talvez seja o mais comum, junto com o estacionário, que o próprio nome já diz que é a lista de percurso, onde você vai caminhar ao longo de uma trilha. Essa caminhada ela pode ser em circuito ou pode ser bate e volta, ida e volta. Existem algumas recomendações e regras para essas listas, tá? A primeira dela, e muito importante, que elas não devem ultrapassar 8 quilômetros. Ah, se eu passar de 8 quilômetros, a lista não vai ser aceita? Ela vai ser aceita, mas se ela for muito longa, pode acontecer de alguns revisores olharem aquela lista e achar que ela está fora do padrão e tentar revisar ela e tentar entrar em contato com o pesquisador, com o eBird, para sugerir que ele não faça aquilo novamente. Por quê? Porque, de novo, o eBird ele é uma plataforma que nasceu dentro da academia e ela é uma plataforma de ciência cidadã. Então, quanto menor e mais precisa uma lista for, mais rica cientificamente falando essa lista é, mais relevante para o banco de dados essa lista é. Então, listas menores, tanto em distância quanto em tempo, melhor. E aí tem algumas dicas de como fazer isso e por que isso vai ser interessante. E pensando em Big Day, quanto mais listas a gente submeter, melhor. Porque a gente também pode alcançar aquela meta que a gente quer alcançar de passar de 5.000 listas. Né? Porque tem um ranking de lista também, a gente tem o nosso recorde a ser batido. Então, ao invés de fazer uma lista inteira de 8 quilômetros, por que não picar essa lista em várias listas de 2 quilômetros ou de 1 quilômetro? Por que não? E tem justificativa para você picar essa lista, eu vou mostrar aqui depois. Principalmente sempre que houver uma mudança muito evidente de ecossistema. Vamos ver isso aqui, por exemplo. Essa aqui é uma trilha de 3,64 km, está bem pequenininho aqui embaixo, não sei se vai dar para ver. É uma lista de 3,5 km, 3 km e 600 metros, tá? Então, essa lista, essa trilha, é uma trilha que pode ser bate e volta, né? Geralmente a gente deixa o carro aqui na estrada, volta só por aqui e pega o carro, então geralmente é mais tranquilo, mas se não tiver o carro, eu vou fazer a trilha e vou voltar. Só que nesse caso de ida e volta, a gente não recomenda, né, na verdade não é interessante,
que você faça a lista do bate-volta. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer a lista ao longo dos 3 quilômetros. Chegou no final e você vai começar a voltar, você vai interromper a contagem de distância, mas vai continuar a contagem de tempo para a sua volta. E durante essa volta, você não vai adicionar indivíduos que já foram colocados. Vamos supor, ao longo dessa trilha eu adicionei 5 bem-te-vis. Na volta, eu não vou adicionar mais nenhum bem-te-vi, porque eu tenho risco de dobrar essa contagem, indivíduos que eu já contei. Porém, eu não vi nenhum João de Barro na ida, mas eu vi na volta. Então, eu adiciono o João de Barro, sem problema nenhum. Tá? Isso é importante, muito importante. Então, eu cheguei no final, no ponto de volta, eu encerro a contagem de distância, então a distância vai ser 3 quilômetros e não 6, tá? Eu não vou adicionar números de espécie que eu já contei na ida, mas eu posso adicionar espécies que eu não tinha observado, sem problema nenhum, e vou adicionar ao final esse tempo de volta também. Então, vamos supor que eu gastei 1 hora para ir e mais 1 hora para voltar. Então, vai ser uma trilha de 3 quilômetros com 2 horas e vou adicionando as espécies que eu não vi na ida. Tá joia, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, coloca no chat para o pessoal ir respondendo, senão a gente pode abrir também no final, tá? Então, essas são as recomendações para a trilha ida e volta. E, nesse caso aqui, perceba que o ecossistema é mais ou menos o mesmo, porque aqui eu vou ter campos hidromórficos, eu vou ter brejões e vou ter alguns campos rupestres, mas são muito pontuais. Se eu passasse dentro dessa mata, aí é uma mudança muito franca. Nesse caso aqui, eu teria que mudar, é recomendável que eu mude, faria uma trilha dentro da mata e depois voltaria com uma trilha. Mesmo assim, como é uma trilha de 3 quilômetros, você pode perfeitamente fazer 1,5 km, corto, mais 1,5 km, faço outra. Tá? Isso pode ser feito também, na verdade, isso seria recomendável, porque listas menores, tanto em distância quanto em tempo, são bem-vindas. E, ao invés de postar uma lista só, você vai postar duas. Para o ranking é legal, para o nosso recorde é legal, para a nossa meta é legal, assim como, obviamente, mais importante, é legal para a plataforma também. Vamos supor que eu fosse voltar aqui pelo asfalto, eu faria uma trilha só do asfalto, que é um ambiente completamente diferente também, porque aqui eu tenho uma influência de um lado, de outro, então eu faria outra lista, tá? Isso é importante. João, Lorena, querem acrescentar alguma coisa aqui nessa trilha de percurso? Fique à vontade. Mas acho que é isso, né? Edu, eu gostaria só de dar uma informação, uma última atualização do eBird, bem recente essa atualização, ele já está descontando automaticamente a volta. Então, não Olha que precisa massa. mais fazer isso manualmente, tá? Então, deem uma conferida aí na versão do aplicativo de vocês. O meu já faz uns dias que está funcionando isso. Olha que legal. Então, é bem legal, Edu, que daí não precisa mais essa de ficar subtraindo ou parando, né? Então, só conferir a atualização do Massa. aplicativo, tá? Mas isso você estando usando o GPS do próprio aplicativo, certo? Exatamente, Obviamente. no aplicativo. Aí, Tá, se depois tu eu vou falar da caminha, questão do GPS. isso. Se você caminhar na mesma trilha, né, de volta, ele já vai reconhecer automaticamente que tu tá caminhando, tu tá Massa. voltando, né? Então, Excelente. Então, às vezes, a pessoa que esqueceu o aplicativo já resolve para ela. Ótima, ótima notícia, legal isso. E aí tem a lista de circuito. Né? Vamos fazer essa lista aqui, essa trilha, desculpa, é uma trilha de 6 quilômetros, quase 7, 6,7 quilômetros, quase 7 quilômetros. É uma trilha muito grande. Nesse caso, como ela é circuito, eu não tenho essa preocupação de ida e volta de GPS. Mas é uma trilha muito longa. E essa aqui, claramente, tem ecossistemas completamente diferentes. Né? Dá para ver pelo mapa, mas eu conheço essa trilha, eu consigo perceber perfeitamente aqui. Ó. Esse primeiro trecho aqui é um trecho de uma matinha baixa, secundária, com alguns córregos e margeando essa represa aqui. Então, isso aqui, ó, chegando exatamente aqui nesse ponto, eu já cancelaria já encerraria uma lista. Então, desse ponto verdinho até aqui, na barragem, eu faria uma lista.
eu cortaria aqui. A partir daqui, eu vou ter uma área aberta de Campo Cerrado, até aqui, ó. Uma área bem aberta de Campo Cerrado, muito clara. Pessoal, vamos só fechar os microfones, por favor? Obrigado. Então, aqui eu iniciaria, cheguei na barragem, eu iniciaria outra lista, faria uma lista nesse Campo Cerrado aqui, tá? Que é um campo bem típico de cerrado mesmo, de campo limpo, completamente diferente dessa floresta semidecidual aqui. Então, aqui, ó, já tenho uma, duas listas, e aí eu entro numa outra floresta que é diferente da primeira, que é uma floresta mais alta, com um estágio de conservação mais interessante. Tem um monte de espécie que eu vejo aqui que eu não vejo nessa primeira, e vice-versa. Então, aqui, ó, eu já encerraria uma outra lista e iniciaria outra lista que eu faria até esse ponto aqui. Então, eu já tenho 3 listas aqui, só nessa trilha. Cheguei aqui, eu vou ter uma área completamente antropizada, uma área de eucalipto, com muito matagal, com braquiária, uma área bastante que era um pasto, isso aqui era um pasto abandonado. Tá? O pessoal faz muita trilha aqui de bike e caminhada, etc. Então, essa trilha já é uma trilha antropizada, que vai ter uma fauna completamente diferente dos outros ambientes. Então, aqui eu tenho, ó, uma trilha, uma lista, 2 listas, 3 listas, 4 listas. E ainda vou ter uma quinta que eu vou ter que andar no asfalto para chegar aqui. Então, ao invés de uma lista, eu posto 5, que vão ser mais precisas, vão condizer com o ecossistema que eu estou andando, vão ter tempos e comprimentos, né, e distâncias menores. Então, você passa uma informação muito mais rica para a plataforma, você passa um número muito mais interessante para o Big Day, entendeu? E você consegue entender perfeitamente as diferenças de ambientes. E aí, logicamente, para fazer sentido também, é importante você criar os pontos precisos de cada trecho desse. Não adianta, por exemplo, eu fazer um ponto Trilha da Matinha, que é o que está aqui hoje. Tá? É interessante eu fazer Trilha da Matinha, de repente, trecho 1, Trilha da Matinha, trecho 2, Trilha da Matinha, trecho 3, Trilha da Matinha, trecho 4. Isso é mais interessante, porque quando você clicar naquele hotspot, ele vai ter o retrato daquele trecho específico que você está andando, tá? É complexo, mas a gente, à medida que vai fazendo isso com mais frequência, vai ficando cada vez mais fácil, tá? Então, a gente recomenda isso. Por exemplo, a gente sabe que acontece muito, muito, muito frequentemente nos Big Day, por exemplo, Serra do Caraça, né, RPPN Santuário do Caraça. É um parque enorme, de 11 mil hectares. Não faz sentido eu postar todas as minhas listas em um hotspot só. Faz mais sentido eu fazer, pelo menos, hotspots específicos para cada trilha. Eu tenho a trilha da Cascatinha, tenho a trilha da Cascatona, tenho a sede do santuário. Isso já acontece lá. A gente já separou esses hotspots dentro do Santuário do Caraça, por exemplo. Né? Mas tem algumas unidades de conservação, algumas reservas de patrimônio particular, por exemplo, de patrimônio natural particular, que ainda fazem uma geralzona. Isso não é interessante também. Então, se você tiver uma área muito grande e tiver várias trilhas, é mais interessante que você crie hotspots específicos de cada trilha. E, na minha opinião, é importante, é mais relevante para você, porque você consegue ter um retrato específico de cada ambiente, de cada trilha da sua reserva. Isso é legal. E aí, mas eu quero muito ver o cenário geral da minha reserva, da minha unidade. Crie o perfil de grupo para a sua unidade, peça para as pessoas compartilharem com a sua unidade, e aí você vai ter esse retrato sem problema nenhum. Então, a gente tem um meio muito mais interessante, muito mais rico, muito mais relevante para poder fazer você ainda ter o retrato da sua reserva inteira, mas gerar listas mais específicas, mais precisas, que é interessante para todo mundo. Tá joia? E aí, isso aqui é um problema recente, tá? Eu vou pegar aqui, isso aqui é uma parte do sul de Belo Horizonte, divisa com Nova Lima, que é o Parque da Serra do Curral. E desde que a gente finalmente teve os municípios separados,
a gente começou a ganhar um probleminha. Resolveu um monte, mas ganhou um probleminha que, na verdade, tem sido um problemão em alguns locais. Por exemplo, a gente tem aqui um único hotspot, tá vendo a amarelinha aqui, ó, que é o Parque da Serra do Curral, Belo Horizonte, porque aqui é Belo Horizonte. E aí, esse parque tem uma trilha praticamente, que é essa trilha que vai subindo aqui, ela pega aqui, ela chega no pico da montanha, tá vendo? A crista da montanha tá aqui, e ela continua, aqui tem uma subida muito forte, tem um mirante aqui no final. É um hotspot para uma trilha. Só que tem um problema muito grave que a gente ganhou quando a gente teve o benefício do município. Porque daqui para cá é Belo Horizonte, daqui para cá é Nova Lima. São 2 municípios diferentes. E esse ambiente aqui é um ambiente de uma Mata Atlântica bem legal, com um estado de conservação bem legal. E esse ambiente do lado de Belo Horizonte é um campo cerrado, campo rupestre. E a fauna que está aqui é completamente diferente da fauna que está aqui. E aí, o que tem acontecido? As pessoas entram aqui, e a partir do momento que ela entrou aqui, e a diferença é brusca, muda clima, muda ecossistema, muda tudo. E muda a fauna. A partir daqui, aqui, ó, eu vejo capacetinho do pau, eu vejo beija-flor de gravata verde, eu vejo João Bobo, eu vejo campainha azul, eu vejo tia do cerrado, etc, etc, que é o... Eu chamo de tia do cerrado, mas é o... Ai, fugiu o nome do bicho agora, Neutralps. Cigarra do campo, né? Eu entrei aqui, eu começo a ver choquinha de dorso vermelho, macuquinho, pipuí, pichororé. Por exemplo, o macuquinho no Wikiaves não tem registro para Belo Horizonte. Só tem aqui. Ele é visto aqui, mas ele não tem em BH, porque não tem ambiente para o bicho de Belo Horizonte, pelo menos ainda. Então, o que tem acontecido? Tem caído muito bicho de Nova Lima para BH que não tem registro em BH, porque a trilha é única e a trilha marca em BH. Então, para as pessoas que forem passear na Serra do Curral, o que eu recomendo? Que é o mais interessante. Pegar esse hotspot, eu vou mandar isso depois para a equipe de hotspot, colocar aqui, Parque da Serra do Curral, Belo Horizonte, e a partir daqui vai ter um Parque Serra do Curral, Nova Lima. Porque aí as espécies desse trecho vão cair para Nova Lima e as espécies desse trecho vão cair para BH. E aí a lista, assim, fica mais precisa. Isso tem acontecido em um monte de fronteira de município. No sul de Minas, principalmente ali extrema, na Serra do Lopo, tem um monte de espécie que é do lado de São Paulo que está caindo para Minas, bate na revisão como espécie rara em Minas, que não tem em Minas, e a gente vai ter que resolver esse problema. Na Serra da Canastra, eu tinha um ponto, Parque Serra da Canastra Sacramento, que é um município que está a leste do parque. Só que quando criaram esse hotspot, ele foi dentro de São Roque de Minas. E tinha um monte de espécie de Sacramento tentando para São Roque. Então, eu já pedi para pegar esse hotspot e jogar ele lá para Sacramento, para ele ficar agora sim preciso. Então, tanto os revisores quanto os IBANDES que estão em campo ficaram atentos aos limites de município para a gente poder criar os hotspots mais precisos cada vez mais. Então, fiquem atentos a isso também quando vocês estiverem fazendo as suas listas. Esse é um problema que a gente ganhou recentemente e que a gente está tendo que trabalhar no banco de dados, alterar um monte de hotspot para poder resolver esse probleminha, tá bom? E aí, a questão que o Jonathan falou, né? O eBird, ele tem um GPS embutido, que se você deixa ele acionado aqui no verdinho, ele vai fazer o track da sua lista e já vai te dar a quilometragem precisa. Tem um problema que eu não sei se foi resolvido, João, nesse último update também, que se você fecha sem querer o aplicativo, ele encerra a lista. Ele encerra o track. Eu não testei ainda se isso já foi resolvido. Eu acho que ainda não. A gente pode testar isso a partir de amanhã. Mas ele encerra, ou até agora aí também, se alguém quiser abrir uma lista. Então, e aí você perde. Então, o que eu faço para não correr esse risco, eu tenho um outro aplicativo de GPS que não tem esse problema. Então, eu deixo esse aplicativo que eu uso o Wikiloc, mas tem o Wikiloc, tem Strava, tem o Alpine Quest, tem um monte. Esses aplicativos de corrida, de caminhada, tem um monte. Eu faço em outro aplicativo e depois eu pego a quilometragem e jogo para dentro do eBird para garantir que eu não vá perder isso, tá joia? Eu não testei, não sei se de repente com essa alteração aí que o João trouxe sobre track, isso pode ter sido resolvido,
mas é importante ficar atento a isso, né? O track do eBird funciona muito bem, ele é muito preciso, mas ele tem esse pequeno probleminha de que quando você, sabe, quando você clica assim, fechar tudo, aí vai o eBird junto e você perde o seu track. Então, é um ponto a gente ficar atento, tá? Para a gente não perder os nossos dados. E aí, só que se você deixa ele aberto, se você abre e encerra ele vai te dar uma lista incidental automaticamente. Se você não desloca mais de 30 metros, ele vai te dar uma lista estacionária. Se você desloca mais de 30 metros, ele vai te transformar numa lista de percurso automaticamente, tá bom? E aí, chego na lista estacionária. A lista estacionária, como o próprio nome diz, você vai ficar parado. Continua com esse problema, Glauco? Então, vamos ficar atentos. Se vocês forem usar o track do aplicativo, tomem cuidado para não fechar o aplicativo, senão, uh, senão usem outro aplicativo de GPS para vocês não perderem esse dado, tá joia? O estacionário, Edu, obviamente, por favor, João. só para, antes de partir para a estacionária, uma coisa que tem que cuidar agora, é uma atualização recente também do eBird, é que antes, não sei se vocês lembram, mas a gente conseguia manualmente alterar ali tanto o tempo, né, das listas, né, quanto o percurso ali livremente. Às vezes andou 1 quilômetro, podia botar 5 quilômetros ali manualmente. Agora não pode mais. O que tu andou e o tempo que tu ficou, né, que o GPS ali do eBird ele registrou, é o que está gravado. Tu só pode voltar um pouquinho para trás, né, mas não pode mais aumentar ou mexer. Então pode ver, quem às vezes usa, né, no desktop ali, vai no site do eBird, tenta às vezes arrumar ali e não dá mais, tá? Então ele vai falar que isso é vinculado, ou que você caminhou, o GPS registrou e não dá mais. Então ficar ligado, né, quando for fazer, para andar exatamente o tempo que quiser, porque depois não dá mais. Para adicionar, né, é só retirar. Ótimo. Massa, João, obrigado. E a lista estacionária, então? É uma lista que você vai ficar parado em um ponto, né? Parado em menos de 30 metros. Então, se o GPS do eBird perceber que você deslocou mais de 30 metros, ele já não permite mais que seja uma lista estacionária, ele vai colocar uma lista de percurso. Mas, por exemplo, cara, eu tô sentado na rede, tô na janela do quarto, tô, sabe, na varanda, tô jantando e tô fazendo uma lista, tô almoçando e tô fazendo uma lista, tá parado, né? Fiz uma parada para banheiro e para lanche na estrada e tô ali fazendo uma listinha também. Então, aquela lista que você está estacionado, que você está parado, tá? Recomenda-se a não fazer uma lista acima de 1 hora. Mas mesmo assim, de novo, quanto mais curtinha, melhor. Por exemplo, eu aqui em casa, todo dia, de manhã, quando eu levo meu cachorro para passear, geralmente eu ando 500 metros durante uns 20, 30 minutos. Eu faço uma listinha. Às vezes eu não tenho tempo para andar com ele, para dar a volta no quarteirão, eu fico só na porta ali mesmo, na calçada, faço uma listinha de 5 minutos. É ótima, é legal. Então, essas listinhas pequenininhas, curtinhas, de 5, 10, 15 minutos, são super, super bem-vindas. Então, ao longo do Big Day, por exemplo, você está num deslocamento de carro de um ponto para o outro, parou para almoçar, parou para fazer um lanche, para ir no banheiro, faz uma lista. A gente vai ganhar mais lista no ranking, mais lista na meta. Você vai colocar mais municípios no seu mapinha do eBird, que é legal também, entendeu? Então, sempre que você estiver paradinho, tal, vai fazendo uma listinha, vai fazendo uma listinha. E isso é muito, muito bem-vindo para a plataforma, para os hotspots, mas para o Big Day também, porque são mais listas postadas, listas mais precisas, você compartilha mais com informações mais precisas, então isso é muito, muito bem-vindo também. Então, todo dia, pessoal, todo dia, foi levar o lixo lá fora, fica 5 minutinhos e faz uma listinha, foi levar o cachorro para passear, faz uma listinha, foi levar a família num parque, faz uma listinha, entendeu? Porque você está com o celular o tempo todo na mão. Uma listinha ali, uma listinha aqui de 5, 10, 15 minutinhos é super bem-vinda. Vamos fazer isso que é bem, bem legal, bem massa mesmo, tá bom? E aí, as duas últimas, que são para o Big Day, elas são menos interessantes. A histórica, ela praticamente não vai existir no Global Big Day, porque o Global Big Day é um evento que está acontecendo, né? Você pode até postar uma lista de um Big Day antigo, tal, mas
isso não vai mudar muita coisa no resultado oficial. Mas a lista histórica, o próprio nome diz, é uma lista que você... Cara, eu passarinhava antes do eBird existir, quero subir os meus dados lá de 1970, Guaraná com rolha. Putz, eu lembro as espécies, eu tenho umas fotos, eu tenho uma listinha na caderneta, mas cara, não lembro o horário, não lembro quanto que eu mandei e tal. Então você vai subir, tem lá a opção lista histórica, você não vai ter que colocar nada de dado nem nada, você coloca a sua espécie, ela vai aparecer como uma lista não completa, porque ela não vai ser considerada no banco de dados. Ela é uma lista flagueada, né? Uma lista tagueada, então essa lista não é considerada, mas você vai ter as espécies na sua life list, vai ter o mapinha lá marcado que você passarinhou naquele lugar. Então, assim, é uma lista importante para o nosso perfil, mas para o banco de dados ela não acrescenta muita coisa, então ela é sempre tagueada, sempre flagueada. A lista casual, por exemplo, isso aqui foi muito legal. Eu estava conversando com o João, com a Lorena, quando eles estavam montando a apresentação ontem. Eu estava aqui montando a apresentação, a janela aqui atrás aberta, aqui do lado aberta, e escutei um bando de quero-quero passando voando 10h30 da noite. Cara, eu estava sentado no computador. Porra, peguei o celular, lista casual. Passou os quero-quero. Quero-quero não é comum aqui na minha rua. Não é mesmo, não tem gramado, não tem nada. Esse bicho estava passando, sei lá, de um ponto para o outro. Abri uma listinha, estava lá, quero-quero. Lista casual, eu não estava passarinhando, né? Eu não estava sentado montando a apresentação, mas eu queria marcar a espécie aqui para o meu hotspot da minha rua, do meu bairro, porque foi a primeira vez que eu escutei esse bicho passando aqui. Então, essa lista casual ela é interessante, assim, você viu uma espécie, às vezes um lifer, você está andando assim na rua, tá um lifer pousado numa cerca, entendeu? Marca ela como casual, então você vai colocar ali lista casual, se você conseguiu ver a quantidade de indivíduos, você coloca, senão só põe aquele xizinho lá de presente, né? Tem a opção lá para você checar como presente, se você não conseguiu contar, igual os quero-queros. Eu escutei, eu sabia que era mais de um, mas não tinha como colocar, eu podia. Às vezes você pode até estimar, cara, sei lá, eram 2, 3, 4 no máximo, geralmente são os bandos de quero-quero mesmo. Né? Por exemplo, sanhaço quase nunca está sozinho, é sempre casal, saia azul. Tem alguns bichos que a gente já sabe geralmente como que eles se locomovem, você pode estimar, que é interessante. Né? O xizinho, ele nunca é recomendado, mas às vezes ele é necessário. Mas se você já tiver uma ideia de como que essa espécie se locomove, como que ela se organiza socialmente, você pode colocar também, não tem problema nenhum. Tá? Logicamente, quanto mais precisa a sua informação, quanto mais correta ela for, melhor, mas às vezes a gente consegue estimar essas contagens e que ela é interessante. Mas ainda, vamos supor, eu estou andando numa estrada, vi um passarinho, vou fazer uma lista, cara, vi um bicho. Mais interessante é se você conseguir parar o carro, sentar ali, fazer uma listinha de 3, 5 minutinhos para que ela não seja casual mais e ela seja estacionária, melhor, bem-vinda, porque aí é uma lista que serve para o banco de dados. Tá? Ela não vai servir só para o seu perfil mais, só para a sua live list. Então, sempre que você puder dar uma paradinha ali de 3, 5 minutinhos e fazer uma lista estacionária ao invés de uma lista casual, melhor. Se não tiver jeito, faz a casual mesmo, não tem jeito. Cara, tava passando de carro, vi o bicho voando, não tinha como parar, tava numa BR sem acostamento, paciência. Mas se puder parar, se der para transformar a sua lista casual em estacionária, melhor ainda, ela é mais rica e mais interessante. Joia? Alguma coisa, João, quer adicionar aqui? Eu acho que é isso mesmo, né? Fica à vontade. Eu ia falar, eu acho que em questão das listas, tem umas pessoas perguntando de adicionar áudios também, e, né, áudio e foto, acho que é bem importante falar. Muita gente não sabe, tem como, é super tranquilo de colocar no eBird, a única questão é que você tem que fazer pelo website. Então não dá para fazer pelo aplicativo, mas é bem simples, você vai abrir sua lista, e aí você seleciona adicionar mídia, e aí você coloca a mídia lá, e você pode colocar os dados. Sempre é bom, né? Tudo que você puder adicionar de dados extras, se é macho, se é fêmea, adulto, jovem, do que você souber. E aí você salva e fica na sua lista. E inclusive dos sons, né? É muito bom gravar mais para ajudar, né, o Merlin a desenvolver Claro, ótimo. a ID por som, que é super legal. Então é tranquilo. E vídeos também dá para colocar. É o mesmo formato, assim, de adicionar mídia pelo website. Perfeito. Eu vou tentar, eu estou chegando a 1 hora, né? Que era o que a gente estava previsto mesmo, mas já estou bem encerrando já. A minha ideia é fazer um testezinho rapidinho aqui, abrir o eBird, fazer uma listinha, ir na plataforma e ver o que a gente pode fazer lá. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso.
Inclusive, está aqui até agora, a simulação. Então, vamos tentar fazer aqui, rapidinho, até para a gente testar isso aí que a Lorena falou. Deixa eu abrir aqui o celular, meu eBird. Vamos fazer uma listinha rápida aqui. Na verdade, eu já estou com ela, né? Vou selecionar aqui o meu hotspot, que é aqui o meu bairro. Selecionei, está aqui. Vocês estão vendo, né? Tá, eu já vi aí. Então, por exemplo, vamos colocar umas espécies aleatórias aqui. São algumas dicas que é legais, né? Vamos supor, por exemplo, você está passeando, eu vi passar um bando de 4 periquitão maracanã. Então, vocês podem pesquisar pelo nome dele, né? O meu aplicativo está em inglês, pessoal, desculpa, porque nessa última atualização parece que eles esqueceram de colocar na configuração para mudar o idioma do aplicativo. Né? Apareceu esse erro aqui. Então, eu não consegui passar para o português para poder usar com vocês aqui. Então, desculpa, por isso que ele está em inglês e está com os nomes científicos aí, tá joia? Mas vamos lá. Eu posso pesquisar pelo nome, né? Periquitão, ou pelo nome científico e tal. Mas tem algumas dicas, por exemplo. Se você já é um usuário mais avançado, está acostumado, por exemplo, com os nomes científicos, você pode usar atalho, em vez de você digitar o nome inteiro. Então, ó, Psittacara leucophthalmus, que é o nome científico do bichinho. Então, aqui, ó, você colocar as duas letras do nome, Psittacara leucophthalmus, já apareceu ela lá. Tá vendo? É a única opção. Então, são atalhos para você colocar. Funciona com o nome popular também. Mas como geralmente o nome comum é muito grande, é mais complicado. O nome científico latim, como se sempre são 2 palavras, facilita mais. E posso colocar já a quantidade. Então, eu vi um bando de 4 Psittacara leucophthalma. Clico no nome, ele já aparece lá 4. Vi mais 2 Psittacara leucophthalma. Cito o nome, adicionou mais 2, 6. Putz, errei, era só uma. Menos 1 Psittacara leucophthalma. Aí ela falou só para X, que estranho. O que eu fiz errado aqui? Enfim, deu errado. Por que eu fiz alguma cagada aqui? Psittacara leucophthalma. Era para ele ter tirado, não era? Menos. Mas engraçado, ele está marcando para presente. Ele deve estar entendendo que eu não sei a quantidade correta. Provavelmente isso mudou, porque dava para você reduzir. Interessante. Mas, enfim, você pode colocar o nome e a quantidade, isso vai adicionando, é um atalho, ajuda pra caramba, né? Principalmente em Big Day, quando você quer fazer a coisa meio na correria para colocar bastante bicho. Então, uma dica boa. Vamos colocar uns bichos aleatórios aqui, colocar Columba Lívia, colocar uns bichos aleatórios aqui. Vou fechar minha lista. Então, aqui você vai. Ela apareceu incidental porque eu fechei ela muito curtinha, né? Então, ela está casual. Esse incidental aqui seria o casual. Então, você vai fazer ali, adicionar o time se você tiver e vai submeter ela. Vou submeter e vamos abrir ela aqui no portal agora. Vamos abrir a minha lista aqui, que já vai estar no portal. Então, cheguei em casa, tirei um monte de foto. Tá aqui, ó. Acabei de postar, 8h12. Tirei um monte de foto, um monte de vídeo, quero adicionar. Você vem aqui, ó, adicionar mídia. Clica aqui. E aí, tem umas ferramentas que são relativamente novas, que são muito legais também, e usem e abusem dela. Você pode colocar foto ou gravação da paisagem, tirar foto da paisagem, do habitat, deixar meu celular gravando todos os passarinhos que vêm ali, você pode subir essa informação. Você pode postar fotos que mostrem a experiência. De repente, um raid, alguma placa interessante, algum monumento, alguma estrutura escultural, né? Uma foto de grupo. Isso é uma dúvida que eu tenho, Lorena, João. Pode postar foto de pessoas do grupo aqui nessa experiência? Eu acho que pode, não pode? Tirar uma selfie da galera tal? Eu não lembro se pode. Tem Nesse caso, pode. Tem uma recomendação, pode colocar, mas não é muito recomendável por questões de direitos autorais, tal, de imagem. Faz Tem que sentido. perguntar para todas as pessoas se elas Autorizam. estão a fim disso mesmo. E quando posta uma foto com pessoas, automaticamente aparece lá uma tagzinha. Essa foto foi marcada porque aparece o rosto de uma pessoa. Legal.
Tá. Só que eu já consegui ver foto pública, né, de pessoas em outras listas. Nas minhas, elas aparecem, por exemplo, essa tagzinha. Mas tem a recomendação geral é que se faça com parcimônia, né? Não fique Que tirando faz todo foto de sentido. todo mundo, sem autorização e tal. Faz todo sentido. E isso aqui que eu achei muito legal também, você pode colocar fotos de outros bichos, gravações de outros bichos, vídeos de outros bichos, né? Sabe, cara, mamífero, viu um inseto legal, viu alguma coisa legal, tá com a câmera ali, tirou foto, você pode adicionar. Isso é bem legal também, porque isso vai ficando tudo no seu perfil, no perfil do grupo, né? Então você vai resumindo ali mais algumas informações. Você pode adicionar detalhes da observação, notas sobre a observação, e pode adicionar aqui as mídias, que podem ser fotos, podem ser áudios e podem ser vídeos. Tem as preferências aqui do que você pode colocar. Mas quanto mais ilustrada a lista for, mais rica ela é. Então, para quem aí gosta das fotografias, gosta de fazer vídeo, né, ilustrem as suas listas, é muito bem-vindo. Eu confesso que eu uso isso pouco ainda. Eu não tenho levado muito câmera mais as minhas passarinhadas, eu confesso, principalmente quando eu estou guiando, né, mais complexo para ficar tirando foto. Mas, e no Big Day também, eu não quero perder tempo tirando foto, eu quero ficar fazendo lista e registrando o bicho, né, mais uma maratona. Mas para quem gosta aí, no Brasil a maioria absoluta é fotógrafa, então usem as suas fotos também, não pode ser só no Instagram, no Wikiaves, no iNaturalist, não. Comecem a enriquecer as nossas listas aqui no Brasil também, que são super bem-vindas. E aí você vem aqui que é concluído, você pode alterar. Desculpa, alguém quer falar? Não? Beleza. Você pode adicionar, você pode alterar alguma informação que ficou errada, tal, assim como compartilhar também. E aí é isso, né? Fizemos uma simulação bem rápida aqui do que você pode fazer tanto no aplicativo quanto na plataforma, né? Logicamente, eu vou deletar essa lista. E aí a gente já está acabando aqui para o final, pelo menos da minha parte. Essa ferramenta aqui é muito legal, que eu acho que pouca gente ainda está utilizando. Se você estiver passarinhando sozinho ou em time, aquele grupo de pessoas que está passarinhando junto, o Troop Report é muito legal, porque ele também é um resumão da atividade. Pode ser uma atividade de um dia, pode ser uma atividade de mais dias. Deixa eu mostrar isso aqui também. E é muito fácil de criar. Você pode criar, por exemplo, o seu Trip Report do Big Day já. Já deixa criado lá. Então, por exemplo, nossa, olha aqui a quantidade de lista que foi postada só nesse meio tempo que a gente foi e voltou. Vamos aqui, ó, você vai aqui no meu eBird, vai aparecer aqui, ó, relatórios de viagem, aqui embaixo da minha foto aqui, ó, gerir relatórios de viagem. E aí tem aqui vários relatórios meus, ó, por exemplo. Eu já criei o October Big Day, tá vendo? Ó, tá público aqui. Eu já criei o meu. Mas eu vou criar aqui de novo com vocês, ó. Deixa eu só deletar isso aqui. Apagar o relatório de viagem. Então vem aqui, ó, você vem criar um relatório de viagem, você vai colocar o nome, October Big Day 2025, data inicial, dia 11 às 0 hora, e data final, dia 11 às 11h59. Você pode colocar se só pessoas com link, se só você, ou se vai ser pública. Eu acho legal deixar público. Né? No meu caso, como guia, serve até de marketing para os guias condutores aí. As pessoas olham as trip reports dos guias e tal, para avaliar o trabalho, para procurar guias, isso é importante, tá? Então deixem público. E aí cria o relatório de viagem. Então, automaticamente, todas as minhas listas, quando eu postar, elas já vão cair aqui. E aí fica legal, porque, por exemplo, vamos pegar uma antiga minha aqui, um Trip Report antigo, ó. Essa viagem que eu fiz aqui de 8 dias. Olha o mapinha que legal. Todos os lugares que eu passarinhei, ó. Aqui é a estrada, nesse meio do caminho. Foi uma passarinhada no Parque da Serra da Canastra e no Caraça. Então, aqui os hotspots e aqui, ó, os pontinhos de parada na estrada, tá vendo? Ó? A gente vai parando na estrada e vai adicionando lista. Olha que legal que fica. Isso aqui é muito legal. E depois você tem aqui quantas espécies, todos os municípios, as espécies observadas, quantas listas, tem a lista de espécies, com quantas listas cada espécie apareceu, e se tiver foto, as fotos vão aparecendo aqui também. Isso é muito legal. Você pode contar aqui uma história, né? Essa viagem foi feita com os clientes tal, tal, tal. Não, foi o Global Big Day que eu fiz com a equipe tal, tal, tal. Compartilhei os meus dados com o grupo tal, tal, tal. Então, é um retrato do seu dia que é muito legal, entendeu? Então, eu que vou fazer aqui em BH, por exemplo, com certeza vai ter aqui todos os hotspots dentro de Belo Horizonte que eu vou observar aves no meu Global Big Day e eu vou ter um resumão
do meu Big Day ou do time que estiver comigo. Então, super recomendo vocês utilizarem também os Trip Reports, eles são super bem-vindos e ajudam a plataforma e ajudam também a gente a ter mais informações no aplicativo e no Big Day, tá joia? E aí, já para finalizar, o nosso código de ética. Logicamente, gente, o Big Day, ele é uma competição, tem um monte de ranking, tem gente que leva a competição muito a sério e tá tudo bem, competir não é problema. A nossa competição, a minha competição e a da nossa apresentação aqui hoje é a competição com os nossos próprios números, né? O que a gente pretende, o que a gente está tentando bater os nossos recordes. Mas honestidade é muito bem-vinda, né? Não coloque espécie que você não viu, não coloque espécie que você não ouviu. Na dúvida, não coloque. Né? Eu sei que era do gênero tal, coloca só o gênero, não coloca espécie. Eu acho que era. Achismos não são bem-vindos, a não ser que você tenha informação suficiente para adicionar aquilo. Não adicione. Honestidade com os grupos, honestidade com os times. Vamos fazer uma competição limpa, uma competição saudável. Respeito entre os competidores, entre os membros dos times e dos grupos, mas principalmente respeito com o hábitat e com as aves e com todas as espécies que estiverem ali naquela região, né? Vamos respeitar o motivo da nossa paixão. Os usos das ferramentas são super bem-vindas e são úteis. Playback, ceva, bebedouro, comedouro, né? Todos eles são bem-vindos, mas usem com bom senso, com ética e evitem, né? Criem os seus limites e evitem excessos e exageros. Respeita os hábitats, cuidado com pisoteio, né? Cuidado com barulho exagerado, com movimentos, né? Com pisoteio de campos, de espécies raras, né? Respeitem as outras espécies vivas que estão ali naquele dia, compartilhando, né, o espaço que você está sobrevivendo ali, que você está competindo, né? Afinal de contas, eu não gosto de dizer que a gente está visitando a casa dos bichos e da flora e da fauna, porque eu me entendo como parte. Mas se eu sou parte, eu devo respeitar, porque o meu direito termina quando começa o direito do outro ser vivo que está ali. Então, mesmo sendo parte, eu também devo respeito com todo mundo que está ali, né? Principalmente os passarinhos, que são o motivo da gente estar aqui hoje, com mais de 50 pessoas participando, com todas as pessoas que estão assistindo essa gravação aí no YouTube da SAVE posteriormente. Então, vamos ter carinho, cuidado e respeito com os nossos passarinhos. E o mais importante, divirta-se, porque é sobre isso, né? Passarinhar, competir, big days, rankings, é sobre diversão, diversão com você conseguir uma espécie nova, uma foto nova, uma gravação nova, conseguir uma posição de ranking melhor do que o último evento. Tudo isso é legal, faz parte, é bem-vindo, é rico, mas se não for divertido, se começar a ficar sofrido, né? Se você começar a ficar frustrado demais, chateado demais, a atividade começa a perder sentido. Então, vamos nos divertir. E uma frase que a gente tem usado com muita frequência: nenhum objetivo pessoal, nem do seu grupo, nem do seu time, deve ser mais importante do que o bem-estar do animal e a conservação do seu hábitat, do nosso hábitat. Então, vamos fazer um Big Day bonito, lindo, vamos bater as nossas metas, vamos bater as nossas metas de espécie, bater os nossos recordes de listas, vamos fazer um evento muito bonito. Eu espero que a minha informação tenha sido clara, tenha sanado dúvidas de vocês. Obrigado a toda a equipe do eBird, da SAVE, todos os nossos parceiros envolvidos, a todo o time do eBird Brasil, que tem se dedicado muito a melhorar cada vez a plataforma. Tem aí o endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, para qualquer dúvida, para qualquer proposta, sugestão, críticas, são todas muito bem-vindas, informem para a gente. E tem aí também o eBird Brasil. E, durante o Global Big Day, marquem a página do eBird Brasil no Instagram, hashtag October Big Day, hashtag eBird Brasil. Vamos fazer a rede social bombar também com o Brasil. E para quem aqui estiver de novo na região metropolitana de BH, o iBird BH vai receber vocês também, Grande BH. Vamos participar do nosso grupo aqui. Muito obrigado, pessoal. Lorena, a palavra é sua, minha amiga. Obrigado. Obrigada, Edu. Não, foi ótimo. Fez uma bela de uma cobertura, acho que de tudo, né, a parte mais essencial, assim. Só eu fui tentando responder as perguntas,
no Instagram também, tentando responder. Acho que eu também não me apresentei no começo, eu estou fazendo parte da coordenação, atualmente também estou estudando em Cornell, então faço essa ponte entre, né, o eBird Brasil e o eBird Central aqui. Então, quaisquer dúvidas, vocês podem mandar agora no chat, ou então por esse e-mail. E agora, após, né, a gente terminar a live, ela vai ficar salva no YouTube da SAP, que vocês podem continuar ver depois, ou quem não pôde assistir. E aí a gente vai fazer um compilado também dessas perguntas, as principais que tiveram, e eu vou fazer um post para ficar bem claro, assim, do que, né, as dúvidas mais relevantes que foram colocadas para a página do portal. Eu acho que uma coisa que perguntaram agora também, que eu queria só tocar sobre contas de grupos, que a gente falou muito disso, é um pouco complicado, né, esse tópico, os times, é, e acho que o Edu, assim, já falou, mas, idealmente, né, um grupo, ele é, né, excluído dos totais. Isso significa que se você quiser estar no ranking, você tem que ter uma conta individual. Então, né, o grupo são várias pessoas, todas as pessoas do grupo, idealmente, devem ter uma conta individual. E o grupo, ele é utilizado para ser um perfil que você quer compilar esses dados, mas aí ele não é público, né, para não entrar nessas questões dos rankings. E aí, para também compilar todos os dados, você faz o relatório de viagem. Então, é essa ideia, assim, que você pode ter o perfil de grupo como uma ferramenta, mas não como um perfil individual, porque não é, né? Então, para não entrar nesse problema. Acho que era isso, assim, que eu tinha para falar. Não sei, mais alguma coisa? Não sei se alguém quer abrir o microfone também, pessoal. Eu acho que a gente ainda tem uns minutinhos aí, né? Vamos gastar uns minutinhos. Ou no chat mesmo, fiquem à vontade. João, se você quiser contribuir também. Glauco está por aí também, pessoal que é da equipe do eBudget, se quiser contribuir com alguma coisa também, pessoal, fique super à vontade. Edu, só contribuindo que você pediu para fazer o teste para ligar o aplicativo, e aí quando acidentalmente ele sai, né, daquela face que está exposta ali no celular, ele fecha também. Não foi sanado ainda não esse problema, tá? Pelo Tá, menos na então minha vamos ter atualização cuidado. aqui. Tomar Vamos ter bastante cuidado com cuidado. isso. Massa, Glauco, massa, obrigado. Acho que é isso então, né, Lorena? Eu acho que a gente vai, então, deixar postado o vídeo, que vai poder assistir. E várias dessas coisas que foram mencionadas, por exemplo, perguntaram dos hotspots, tem um vídeo na SAB que fala sobre isso. O Instagram do eBird Brasil, você também acha lá de como fazer relatórios de viagem. E essas dúvidas, assim, se você não souber, pode sempre mandar no e-mail, que a gente vai conferindo e se sempre tem alguém que sabe ou sabe onde está postado, né? Às vezes é difícil de achar os recursos, mas a gente pode ajudar, tá aí para isso. Então, Edu e Lorena, essa questão do aplicativo fechar e sumiu fez com que eu abandonasse o eBird. Para mim, eu tentei colocar, fui colocando, e de repente some. Falei, eu vou jogar esse negócio fora, vou parar com esse negócio. E não tenho feito. Eu fico usando mais o iNaturalist para postar fotos de aves e de outros animais. Então, mas essa questão aí, assim, você está no campo, fez uma lista e de repente some um negócio ali, dá uma raiva tremenda de pegar e jogar esse negócio no lixo aí. Então, realmente, tenta resolver essa questão aí. Eu não sei. A minha questão pessoal, eu não uso o eBird por causa disso. Sim, é bem importante essas partes, assim, sempre tá tendo atualizações, às vezes umas coisas bem bizarras, assim, que acontecem. Isso não é uma coisa que ninguém do time da coordenação do Esporte Brasil tem acesso direto, eu não tenho, estando aqui, mas a gente tem contato, né, com as pessoas que a parte da engenharia mesmo da plataforma. No caso de acontecer essas coisas, manda um e-mail, manda, se possível, alguma foto do que está acontecendo para o e-mail do Word Brasil,
E a gente está tentando agora fazer. Mas aí eu já estou tão frustrado que eu falo, não Não, quero é mais que eu acho mexer que com é esse troço aí. importante porque, assim, é uma plataforma global que é difícil saber quais problemas estão acontecendo. E eu vejo, por exemplo, eu faço traduções e muitas vezes tem tradução muito errada. E aí eles não sabem como, porque eu não tenho acesso direto a ir lá e mudar. São coisas que têm que ser mandadas para alguém. Então, se as pessoas souberem o que está acontecendo, eu digo as pessoas do laboratório, de Cornell, aí eles conseguem mudar. Só que muitas dessas coisas ninguém sabe que está tendo os problemas, entendeu? Eu acho que é chato essa coisa de reportar o problema, mas precisa ser reportado. Eu não sei se tem uma função no aplicativo de fazer essa reportagem de algum erro. Tem, por exemplo, o Merlin, você reporta que uma identificação está errada. Mas, por exemplo, tem agora esse e-mail da gente, manda para lá. E aí, se você quiser mandar em inglês, tem o e-mail, né, da assistência do eBird, mas pode mandar no e-mail do eBird Brasil e a gente passa para a coordenação geral, né, de Cornell, porque realmente precisa consertar esses erros, mas precisa saber que eles estão acontecendo, porque às vezes o pessoal não sabe, né, que está gerando isso. Dá para fazer avaliação na própria loja de aplicativos, né? Seja da Apple ou do Android, você pode ir lá na própria loja de aplicativo e apontar esse erro lá, você tem essa opção, isso com certeza vai direto para o desenvolvedor, mas também entra em contato com a gente. E assim, o Eric, super entendo sua frustração, isso aconteceu comigo também, e para evitar essa frustração, por isso que eu uso outro aplicativo de GPS. Então, assim, enquanto a gente não consegue ainda ter uma solução, eu te recomendo isso. Seria muito bom ter você de me novo. passa essa dica do outro aplicativo. Cara, Entre 23 a gente vai ter uma passarinhada de um congresso aqui interno no IBAMA, e aí eu vou usar o iNaturalist, mas seria interessante com eles jogar uma lista do eBird. Mas aí aquele mapa. Eu vou ter outro pessoal que é mais tarimbado com eBird que deve fazer isso. Mas se acontecer um negócio desse não, chateia, eu sei como é. Nesse negócio, ainda com pessoas externas de um congresso que vai estar sendo realizado aqui de fiscalização, vai ser muito, muito chato isso. Então, eu estou com medo de usar o eBird. Não, você deixa o eBird, usa o eBird sem o track, deixa ele desligado, para você não ter esse problema. Abre outro aplicativo. Aquele que eu mostrei ali, que tem aquela trilha... Mas como é que eu faço a trilha aqui? Vai ser uma trilha aqui pelo bosque. Então, você vai medir, porque a trilha mesmo, o mapa, ele não faz muita diferença, porque é só você que vê, ninguém vê esse mapa. Só você, que é o dono da lista, entendeu? Ou quem tiver com a lista compartilhada. Nem a gente que é revisor, a gente consegue ver esse mapa nas listas, tá? Então, até para respeito ali dos pontos que você passaria e tal, dos pontos exatos que você vê alguns bichos, principalmente alguns bichos mais sensíveis. Mas o importante é o número, quantos quilômetros você andou. Isso você pode fazer em outro aplicativo, ou às vezes a gente já sabe o tamanho da trilha. Eu, por exemplo, as maiorias das trilhas que eu já visito, eu já sei o tamanho da trilha, então eu já tenho o número, nem preciso me preocupar com isso. Mas aquele aplicativo é o Wikiloc, tipo de Wikiaves mesmo, W-I-K-I-L-O-C, Wikiloc. Mas tem um monte de aplicativo de GPS no celular que você pode usar, que eles não têm esse problema, a maioria não tem esse problema de desligar e de perder informação. Mas se for uma trilha que você já conhece, é só você ter esse número ali, né? E isso está resolvido e você pode desligar. E uma coisa que eu recomendo também, que eu faço muito, ainda mais no Big Day, que é um dia inteiro passarinhando, eu deixo meu celular em modo avião. Salva a bateria para você usar os aplicativos sem perder bateria e também não fica ninguém mexendo o saco. Eu quero passarinhar e deixa o mundo para lá. Eu quero saber de passarinho, ninguém. Eu quero ver mensagem. Mas em modo avião o GPS funciona ou não? Funciona. Isso aqui é lindo. Porque o que gasta mais bateria é ficar buscando rede, né? Então, se você deixa. Principalmente que tem algumas trilhas que não tem rede, então se ele ficar buscando, ele vai detonar a sua bateria. Vai ficar esquentando o celular. Então, eu deixo em modo avião, vai passarinhar, salva a bateria e funciona. É assim que eu tenho feito também. E aí você consegue fazer o GPS sem problema também, aí, porque você vai ter 2 aplicativos abertos, né? Então com certeza você vai ter um consumo um pouquinho maior também. Eu já largo em modo avião e mando brasa. Volta pra gente, Eric. Volta pra gente. Boa, Glauco. Edu, pegando o gancho do mapa que você mostrou, que de 3,6 km, aí você faz o primeiro trecho, quando chega lá em cima,
trava a quilometragem da volta e vai fazendo o arremate dos que ficou para trás. Eu tenho feito, e aí eu não sei se eu não me atentei para isso, mas geralmente eu tenho feito o trecho de ida, fecha a lista e faço o trecho da volta, uma outra lista, porque geralmente é um horário distinto também, bem mais tarde, né? Ainda assim é válido? É uma opção, inclusive eu ia falar isso, eu acho que é válido, principalmente igual você falou, se você demorou muito na ida e a volta, cara, já passou, sei lá, 2 horas, 3 horas, às vezes isso acontece, né, o passarinheiro anda devagar, eu acho que é válida, não sei, Lorena e João, se vocês têm isso, né, na ideia de vocês, eu acho que é válida, é mais uma lista que você gera. Né? A Lorena falou, eu acho que sim, porque na verdade você está fazendo outra lista. Eu acho que o principal risco é você não dobrar a contagem na mesma lista. Eu acho que isso deve ser evitado. Se você não tem esse desculpa, problema, gente, eu não entendi direito a... Tipo assim, eu fiz uma ida. Aí eu vou encerrar a quilometragem, você falou que já acontece automaticamente, e vou arrematando os bichos que eu ver que eu não tinha visto na volta. O Glauco, ele encerra a lista e começa uma outra lista da volta, do zero. Eu acho que tudo bem, né? Tranquilo, ótimo. Melhor ainda, porque daí tu vai ter uma amostra independente, né? Uma lista independente. Tranquilaço. Porque a volta geralmente ela é mais corrida, né? Eu acho. A gente, sei lá, não sei nesse sentido. Mas se não for, é super bem-vinda também. Acho. É mais uma lista para a plataforma. Só que aí você vai contar todos os bichos, né? De novo. Aí você zerou mesmo. Você vai fazer a outra passarinhada. Mas geralmente, pelo menos da experiência aqui na Amazônia, nas trilhas aqui, muda bastante a composição. Porque mudou o horário, né? Novos. Exatamente. Daí a minha dúvida. Acho válido, não vejo problema nenhum. Eu ia comentar isso, Isaías, aqui de Manaus. Eu faço isso também. Eu vou no ramal, termino o ramal, eu volto pelo mesmo ramal, termino a lista e volto no mesmo ramal fazendo a lista novamente. Às vezes você pega um monte de bicho diferente. Bicho que você não pegou na ida, você consegue pegar na volta. É muito, muito corriqueiro isso, fazer isso. Massa demais. Eu não vejo problema, e o pessoal aí da equipe também, acho que não vê problema. Acho que, igual o João falou, eu acho que é até mais interessante se puder fazer isso. Para a plataforma é mais interessante ainda, porque tu tem mais amostras para comparação, né? Então, cada lista é uma amostra, e quanto mais tu fizer, mais tu vai ter uma média, né, de abundância relativa ali dos bichos, e sendo em horários diferentes, melhor ainda, né? Porque aí tu vai ter, além da questão de abundância relativa, né, de como os bichos estão distribuídos, né, em termos de número, né, de contagem, tu vai ter uma informação muito importante, que é a ocupação, né, que é como o bicho está distribuído em diferentes horários ou dias naquela trilha em específico, por exemplo, né? Porque pode ser que às vezes é um bicho que tu só vai encontrar uma vez, né? Então é um bicho que não tem uma ocupação alta naquela área. Agora, se toda lista, vamos dizer que tu fez 50 listas, né, utilizando o mesmo trajeto, e, pô, nas 50 listas, o bicho foi detectado em horários diferentes, né, com abundâncias parecidas e tal, é um indicativo muito forte de que o bicho é um bicho residente ali, né, que é uma área importante para ele. Então, é muito legal, tá? Quanto mais amostras, né, mais listas, mais forte, né, fica a informação para a plataforma. Massa, João. Mais alguém, pessoal, quer abrir o microfone, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Senão a gente já vai encerrando aí também, porque a gente já extrapolou bastante o horário, né? A gente quer... Descansem bem essa semana, que sábado, ó, 24 horas, hein, galera? Beleza, então? Então, pessoal, eu vou já deixar os meus agradecimentos aqui a toda a equipe do eBird pela oportunidade e pelo belo trabalho que a gente está conseguindo fazer. Esse Big Day, eu acho que é uma primeira experiência de um arranjo diferente da equipe que a gente está começando a ter. Eu acho, né, essa própria reunião é uma novidade, eu acho que isso é legal, né? Então, a gente quer aproximar cada vez mais a equipe da comunidade, trazer mais pessoas da comunidade para contribuir com a equipe também, né? Tem muita coisa nova que a gente vai começar a divulgar junto a vocês aí nos próximos meses, tem muita coisa legal acontecendo. A gente não abordou Merlin hoje aqui, porque
tempo, né? Muita coisa. Mas uma coisa importante, o Merlin, principalmente no Brasil, que ele ainda não está 100%, passou um pouquinho da metade ali de 50%, 60% de precisão na maioria dos lugares, ele é um aplicativo, é uma ferramenta de apoio. O Merlin não identifica espécie nenhuma. Ele te indica opções. O observador é que faz a identificação. Isso é importante. Ah, o Merlin errou. O Merlin não erra. O Merlin te sugere. Cabe a você falar, ó, eu acho que o Merlin está correto, ele chegou próximo. Não, eu acho que não, o Merlin está louco. Ele errou muito, e acontece, é uma IA. E IA, assim como nós, estamos em constante aprendizado. O aplicativo cada dia está melhor. As nossas gravações estão contribuindo para isso, a gente tem as espécies prioritárias que estão sendo amplamente divulgadas, mas muito bom senso no uso do Merlin, né? Não adianta deixar o Merlin ligado, você vai fazer qualquer coisa, deixa o Merlin ligado na janela, volta lá, pega aquela lista, publica no eBird. Não é assim que funciona, tá? Então não façam isso. O Merlin é um apoio para identificação de som, para identificação de foto, de desenho, seja lá o que for, né? Peguem a sugestão dele e testem. Olha, você está escutando um som, ele sugeriu. Toca o playback, para ver se o bicho responde ou vem. Aí você, ó, é ele mesmo, confirmei, é o bicho, entendeu? Mas não, se você não tem certeza, se o Merlin não tem certeza e nem você tenha, nunca leve essa espécie para a lista do seu aplicativo do eBird, porque mesmo com a ajuda, se você não tem certeza, imagina sem ela. Então, é muito, muito bom senso nesse uso também da ferramenta, ela é super bem-vinda, ela ajuda pra caramba, mas a gente recebe muitas listas que a gente vê que claramente são bichos que a gente já sabe que o Merlin está identificado de maneira errônea, porque ele não tem ainda muita ferramenta, muita base de dados ainda para identificar aquela espécie, então a gente percebe claramente quando uma lista foi usada baseada 100% no Merlin, né? Então isso tem chegado com mais frequência, então a gente toma cuidado muito com isso Como também. é que faz a depuração disso? Você vai fazer, você vai pegar ali a lista que Não, ele você não identificou. vai lá e apaga a lista que está mal feita. Não, a gente entra em contato com o autor, né? O revisor, a gente tem um protocolo, né? Então, quando ou um filtro automático bate para a gente como espécie que não deveria estar naquele lugar, ou como uma contagem que não faz sentido, ou então a gente bate o olho numa lista e percebe que essa lista pode ter algum problema, a gente manda um e-mail para o autor, falou, olha, a gente acredita que sua lista tem esse problema, tal, 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 e aí o autor retorna para a gente. Quando o retorno não retorna, essa espécie ela fica desconsiderada no banco de dados, ela continua na lista pessoal da pessoa, mas o banco de dados passa a ignorar ela, porque o autor não nos deu informação adicional sobre aquele registro, então que é você duvidoso. consegue excluir isso do banco de dados. Isso é uma coisa que foi uma das coisas que me apaixonou para trabalhar na equipe do eBird. Assim, a gente consegue ter um controle de qualidade da base pública, independentemente da base de cada eBird. Então, por exemplo, você pode ter, Eric, um monte de espécie completamente absurda na sua lista. É a sua lista. Sua lista, você toma conta dela. Se você está de ok com ela, perfeito. Mas se a gente percebe que ela tem problemas, ela pode ser desconsiderada na plataforma pública, né? Então, por exemplo, vamos supor, você fez uma lista que tem um bicho completamente absurdo que não está na sua cidade. Cara, um bicho lá dos Estados Unidos, você marcou na sua cidade aí. Você pode continuar na sua lista, mas a gente da plataforma vai entrar em contato com você. Se você não responder ou não concordar, a gente tira. Então, quando você acessar a lista do município, a sua espécie não vai estar lá, mesmo ela estando na sua lista pessoal. Né? Então, isso é muito bom. Isso permite uma qualidade melhor. Eu não posso tirar foto dos animais que estão lá engaiolados. Então. Isso vai aparecer no filtro, provavelmente. Se não aparecer no filtro, o revisor, em algum momento, vai bater o olho naquilo e vai tentar solucionar o problema. Entrando em contato com você, obviamente. Uhum. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aí a Lorena e o João também fazerem as considerações finais e vamos para sanear, pessoal. Bora usar o eBird, bora entrar em contato com a gente o máximo possível. A gente está super aberto a sugestões, críticas também. E para tirar dúvidas aí na medida do possível, tem o Instagram, o pessoal do Instagram também, o William, que está lá no bastidor. William, valeu demais. O William também sempre muito disponível lá nas respostas do Instagram. Pessoal, muito obrigado. Estou muito satisfeito aí com o trabalho que a gente fez e vamos que vamos. Sábado, valeu demais. Obrigado, João. Obrigado, Lorena.